graça e paz da parte do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo seja com todos que estão aqui nesse momento e aqueles que estão nos acompanhando, né? Eu acredito, nós aqui acreditamos que os irmãos que estão em casa estão nos vendo, também estão adorando a Deus, glorificando o nome daquele que é o Todo-Poderoso, Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, eu estava ouvindo, né? Parece que foi o primeiro cântico aqui. E no primeiro cântico foi dito que nem os leões puderam impedir o quê? Nem os leões puderam parar a igreja, nem o Coliseu parar a igreja. Mas parece, irmão Giovanni, que a pandemia deixou muitos parados. Inclusive, eu gostaria, né, nesse momento, né, você que está em casa, aqui parece que nós estamos com quase 13 pessoas, né, quase que era o número dos 12 apóstolos, mas eu contei, parece, com o filho do diácono William Hendricks. Obrigado, irmão Gilmar. E eu quero agradecer a Deus, né, pela oportunidade, irmãos, pela oportunidade que nós temos. O governo, né, ele, mesmo com o decreto pode fechar as portas do templo, mas o decreto não pode fechar, irmã Shirley, as nossas bocas. E nós podemos provar isso dentro das Escrituras, dentro da Bíblia, porque eu fico imaginando, irmãos, se nós cristãos do século 21 fôssemos como os cristãos primitivos, a igreja hoje do século 21 seria outra igreja totalmente diferente. Mas eu convido, 2 Timóteo, capítulo 3, foi lido aqui na sexta-feira no culto administrativo, com a presença, pelo que eu ouvi, de 16 pessoas, irmão Givanilson. Na sexta-feira aqui, né? Foi lida pelo pastor Valdeci, que certamente está me ouvindo, está nos ouvindo. Sexta-feira, aqui no culto administrativo, o pastor, ele iniciou o culto, lendo a passagem de 2 Timóteo, capítulo 3, onde fala dos últimos dias, pastor Hélio. E eu gostaria de ler só o versículo 1, onde diz a palavra de Deus. Lembre disto, nos últimos dias haverá tempos difíceis. Só até aqui, que Deus nos ajude nesse momento, através do seu Espírito Santo, né? Eu gostaria de orar, não vamos nos preocupar com a hora, né? Se a polícia chegar aí, de repente, a gente for preso, a gente prega o evangelho lá na cadeia, pelo menos tem um policial aqui, né? Ele pode até ir com a gente também. Maravilhoso e eterno Deus, nessa noite nós te agradecemos pela oportunidade e pela liberdade que ainda temos, e as nossas bocas não estão impedidas de falar do nome de Jesus. Cremos que há irmãos que estão nos vendo e ao mesmo tempo vai ouvir a palavra, não a palavra do pastor Francisco, mas a palavra de Deus que será ministrada nessa noite. Palavra de fortalecimento, palavra edificante, palavra que é remédio para todos nós, para aqueles que estão ainda amedrontados, com medo desta pandemia. Que nesta noite, Espírito Santo do Senhor, o Espírito Santo do Senhor nos ajude a falar a tua palavra. Esta é a minha oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Aos que estão em casa, certamente nos ouviram, né? 2 Timóteo, capítulo 3, foi o texto lido hoje, né, no domingo aqui. Também lembrando aos irmãos
que na sexta-feira aqui, mais uma vez, lembrando que sexta-feira foi lido essa passagem. Eu fui para casa pensando nela, na sexta-feira, sábado, e hoje é domingo, eu continuei ainda pensando nesse texto, nessa palavra, e que na verdade nós estamos, irmãos, eu acredito, eu creio, assim como os cristãos da igreja primitiva, eles também acreditavam que já estavam vivendo os últimos dias. Eles criam que estavam vivendo os últimos dias. Assim, nós que estamos no século 21, pelo menos eu acredito, que nós estamos vivendo nos últimos dias. E Paulo, escrevendo aqui a Timóteo, ele diz: lembre disto, nos últimos dias haverá tempos difíceis. E nós chegamos, irmãos, a esse tempo difícil. Chegamos num tempo em que, até parece que foi o pastor Hélio na sua oração, né, que mencionou aqui, diz que nunca imaginamos estar passando pelo momento em que estamos vivenciando hoje, esse momento desta pandemia, irmão, onde na verdade deixou muitos cristãos em casas. Mas eu gostaria que nesta noite, irmão, nos reportar para uma passagem lá do livro de Atos dos Apóstolos. Não precisa, os irmãos que estão aqui, se quiserem abrir a Bíblia, também não precisa, não há necessidade, mas eu gostaria que nesta noite, você que está em casa, que você seja animado, que você se levante, que você se posicione. Porque a gente não precisa ficar com medo, irmãos, do coronavírus. Eu sei que muitos estão com medo, estão amedrontados, tem pessoas que não estão saindo de casa, tem pessoas que não estão nem ligando a televisão, mas eu quero afirmar aos irmãos que eu ligo a televisão, eu assisto, irmão Giovanni, eu escuto os noticiários, as más notícias, e louvo a Deus porque ainda o meu psicológico está forte, para poder suportar as más notícias. Deus ainda tem me dado força para suportar e ouvir as más notícias. Mas lá em Atos, no capítulo 4, irmãos, nós temos um relato em que Pedro e João, dois apóstolos simples, eles realizaram uma cura. E o texto bíblico diz que por meio daquela cura, diz que o conselho, o sinédrio, não é isso, pastor Hélio? O sinédrio se reuniu e houve um reboliço naquela cidade e juntou os sacerdotes, o conselho superior, e chamaram Pedro e João, disse: vocês agora vão ouvir o que nós temos para falar para vocês. E eles perguntaram ao apóstolo Pedro e a João e disseram: com que autoridade vocês estão ensinando essas coisas? Pedro foi bem enfático, irmãos, e João também. Julguem vocês se é lícito nós obedecermos antes a vocês do que a Deus. Irmãos, eles estavam diante do Supremo, vamos dizer, do Supremo Tribunal, ou Conselho, chamado o Sinédrio, mas nem diante do Sinédrio, nem o Sinédrio foi capaz de impedir de que Pedro e João continuassem falando do nome de Jesus. Agora, quando a gente, irmãos, hoje no nosso século 21, quando a gente lembra da pandemia, do coronavírus, dessa doença, apesar de muitas pessoas estarem em casa, mas eu vou falar uma coisa nessa noite, irmãos. Muitos estão em casas, mas muitos cristãos estão distantes de Deus. Muitos já perderam o prazer, mesmo em casa, perderam o prazer da leitura da palavra, perderam o prazer da oração. Se acomodaram. E quando a gente vai também para Atos capítulo 8, irmãos, um relato impressionante. Já foi dito aqui na frente que nem os leões, nem o Coliseu lá em Roma impediu a igreja de crescer. E é interessante que lá em Atos capítulo 4,
Você que está em casa nos ouvindo, sabe quantas pessoas se converteram depois da cura daquele coxo? O texto bíblico vai dizer que quase, Gilmar, 5.000 pessoas se converteram. Creram na palavra, creram no milagre, na cura que Pedro usou o nome de Jesus Cristo. E o coxo foi curado. E o texto bíblico vai dizer que quase 5.000 pessoas realmente se converteram a Jesus Cristo. Quando a gente vai agora para Atos capítulo 8, irmã Juliana, que está aqui presente nessa noite. Quando a gente vai lá para Atos capítulo 8, diácono William Hendricks, a gente vê um quadro totalmente diferente, irmãos. Em Atos capítulo 8, irmãos, a igreja sofreu uma grande perseguição. Mas o texto bíblico vai dizer, irmã Zélia, que todos foram dispersos. E os apóstolos, eles ficaram em Jerusalém. E a Bíblia vai dizer que os que foram dispersos continuaram levando a palavra de Jesus Cristo. Eu pergunto nessa noite, irmãos, a nós que estamos aqui no templo, e eu pergunto a você que está em casa me ouvindo. Se viesse um decreto, irmãos de Ivanilson, por enquanto, irmãos, o decreto é que o templo, esteja fechado nos finais de semana. Por enquanto o decreto é esse. E se chegar um decreto, irmãos, vier um decreto e dizer, a partir de hoje está ordenado, os cristãos estão proibidos de ir em público, pelo menos amenizando, eles podem, por enquanto, pregar só no templo, mas não podem pregar no meio da rua. Eu pergunto, irmãos, igreja, nós vamos obedecer esse decreto? Ou a gente vai ficar como um passarinho simplesmente cantando dentro da gaiola? Porque lá em Atos capítulo 8, quero voltar mais uma vez, a igreja sofreu uma grande perseguição e naquele momento o texto bíblico diz que todos foram dispersos e por onde eles chegavam, eles falavam de Jesus Cristo. E sabe o que foi que aconteceu na cidade de Samaria, ou Samaria, irmão? Diz que houve grande alegria naquela cidade, por causa do nome de Jesus Cristo que foi anunciado, irmão. Mas infelizmente, amados irmãos, infelizmente, amada igreja, hoje, a pandemia deixou muitos cristãos acomodados, deixou muitos cristãos realmente amedrontados, deixou muitos cristãos que não querem mais, que não estão nem sequer pegando mais na Bíblia para ler a palavra, para meditar na palavra, para examinar a palavra e nem tampouco para a oração. E quando Paulo diz que nós estamos vivendo os últimos dias, irmãos, eu vou falar uma verdade, irmãos, uma verdade aqui. Quando Paulo diz que nós estamos vivendo os últimos dias, eu vou falar, temos uma prova aqui, irmãos. Sexta-feira aqui, irmãos, nós tivemos 16 pessoas aqui, no culto administrativo. Numa sexta-feira, nós tivemos 16 pessoas aqui. E eu pergunto, e as demais? Só 16 pessoas na sexta-feira aqui. E foi realizado o culto administrativo. Aí eu lembro daquela passagem, também daqueles 10 leprosos que Jesus Cristo curou. E só voltou um. E Jesus Cristo perguntou, mas não foram 10? Cadê os 9? Onde estão? Será que Deus nessa noite, irmão, será que Cristo hoje também não pergunta aonde estão os cristãos? Aonde estão os demais cristãos? Sexta-feira, ao sair de casa, eu passei aqui, a Assembleia de Deus ali, Eric, estava assim. Portas abertas, na sexta-feira também. Na mesma sexta-feira do culto administrativo aqui, na Assembleia, estava lá. Assim, ó. Não vamos julgar eles, mas eles estavam lá, irmãos. Mas na sexta-feira aqui, nós só tivemos 16 pessoas aqui presentes. E quando Paulo diz, lembre disto, nos últimos dias haverá tempos difíceis. E nós chegamos nesses tempos difíceis, irmão.
tempo que ninguém quer sair mais para evangelizar. Porque nós não estamos proibidos ainda de sairmos para evangelizar, não, irmão. Nós não estamos impedidos, nem proibidos de sairmos para evangelizar. A gente pode até colocar uma máscara e sair na rua evangelizando. Recentemente eu vi, foi pelo YouTube mesmo, parece que foi na cidade de São Paulo, um americano, ele falando de Jesus e a mulher do lado interpretando. Ele dizendo: arrependam-se que Jesus Cristo vai voltar, deixe a maldade de vocês. E a mulher ao lado interpretava o que ele estava falando no dialeto dele, do inglês. Mas estavam na rua. E quem sabe, ali em São Paulo, alguns o chamaram de louco. Irmãos, é melhor sermos chamados de loucos e fazermos a vontade de Deus. É muito melhor. É muito melhor, porque a igreja hoje, ela tem a oportunidade, mesmo diante das circunstâncias que estamos vivendo, irmão. A igreja não está impedida de falar de Jesus. E o texto de Atos, aliás, de 2 Timóteo, continua dizendo: olha, pois muitos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, vaidosos, xingadores, ingratos, desobedientes aos seus pais, não terão respeito pela religião, não terão amor pelos outros, e serão duros, caluniadores, incapazes de se controlarem, violentos e inimigos do bem. Irmãos, eu tenho certeza que se o governo hoje ele lançasse um decreto dizendo: olha, gente, nós estamos com esse coronavírus, com essa pandemia, mas quem quiser, coloque uma máscara e vá pular o carnaval. Eu tenho certeza, irmãos, eu não tenho nenhuma dúvida. E se o governo dissesse isso: vocês querem, para as pessoas, vocês querem um carnaval? Diante da pandemia, vocês querem? Eu tenho certeza que uma multidão, irmãos de Ivanilson, uma multidão estaria no pátio de evento aí, nas ruas da cidade aqui de Bom Jardim. Eu tenho certeza, irmão. Mas quando a gente olha para a igreja, irmãos, a igreja que foi falada aqui, que somos nós somos membro do corpo de Cristo, nós somos a igreja. Mas não somos, irmãos, a igreja primitiva. Nós somos a igreja do século 21. Não somos ainda a igreja primitiva. Porque na época da igreja primitiva, como já foi falado aqui, irmãos, os leões não impediram. O Coliseu, a ordem dos imperadores não impediu o crescimento da igreja. Foi por isso que Jesus Cristo pôde dizer: e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Sabe por quê? Vou finalizar a mensagem dessa noite, irmãos. Porque se a igreja, ela fosse fundada, fosse uma instituição humana, ela hoje não estaria aqui, não. Ela já tinha se evaporado, já tinha desaparecido do mapa, mas a igreja não desapareceu ainda do mapa, da face da terra, irmão, porque a igreja, ela é do Senhor Jesus Cristo. Por isso que ela permanece aqui na terra ainda. Mesmo alguns cambaleando, fraco, tropeçando, caindo, se levantando, mas a igreja, ela permanece. E assim deve ser a igreja, irmãos, até a volta do Senhor Jesus Cristo. E eu falei que ia finalizar. Eu fico pensando, irmãos, quantas pessoas não estão pedindo a Deus, clamando, não vê a hora de ouvir essa notícia: acabou-se o coronavírus. Vai ser uma notícia maravilhosa ou não vai? Vai, irmãos. Me desculpem o que eu vou falar nesta noite. Vou finalizar com essa palavra. Não se contente só com essa boa notícia, não. Porque depois do coronavírus, irmãos, virão coisas piores ainda. E a igreja, ela precisa estar de pé. A igreja, ela precisa estar firme,
venha o que vier, aconteça o que acontecer, a igreja, ela precisa estar de pé, porque o Senhor dela é Jesus. Que Deus, nessa noite, Ele nos ajude a permanecermos, irmão, firme. Que Ele nos ajude, que quando vier outro decreto qualquer aí, quem sabe até pior, que não venha nos impedir de falar de Jesus, mas que possamos continuar falando de Jesus. Ministério de louvor, né? Nós vamos orar nesse momento. Vamos orar agradecendo a Deus por esta hora. E desde já, mais uma vez, eu quero agradecer, né, a oportunidade de poder estar aqui. Aqueles que estão nos ouvindo, e certamente, né, ouviram uma palavra. Acredito que mais ou menos umas 40 pessoas, né, estão sendo fortalecidas, edificadas, mas o nosso desejo é que mais pessoas continuem crescendo na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Então vamos orar, depois o Ministério de Louvor vai encerrar louvando aí. Senhor, nosso Deus, mais uma vez eu te agradeço. Obrigado, meu Deus, pela palavra que o Senhor colocou na minha boca, porque é verdade que estamos vivendo tempos difíceis, mas é no tempo difícil que o Senhor está com a sua igreja, fortalecendo, e o Senhor está presente no nosso meio. Meu Deus, nessa hora eu te peço por aqueles que estão em casa, aqueles que ouviram a palavra, aqueles que ainda estão assustados, preocupados, amedrontados, Deus, mas que possam sentir, meu Deus, confortados, porque o Senhor está presente. Como o Senhor disse, estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Continua, meu Deus, abençoando a tua igreja. Obrigado, meu Deus, pela igreja batista, pelos pastores Valdeci, pastor Eri, todo o ministério, o corpo diaconal, toda a membresia. Nós colocamos a tua igreja em tuas mãos, porque sabemos que as portas do inferno não prevalecerão contra a tua igreja. Muito obrigado por tudo, Deus. Perdoa, meu Deus, os nossos pecados e ajuda-nos a continuar firmes, andando na tua presença. Esta é a minha oração, em nome do Senhor Jesus.